Os mestres do Himalaia, Maurya, Kutumi, tibetano, têm ligação com as 49 raças? Qual foi o real trabalho deles com os teosofistas Helena Blavatsky, Helena Roerich e Alice Bailey? Essa pergunta é muito ampla, mas vamos tentar responder de forma resumida para todos. Todas as escolas esotéricas no mundo, todas as filosofias esotéricas foram uma tentativa de reunir um conhecimento que estava fragmentado, principalmente pelas religiões, né? As antigas escolas de mistérios perderam o acesso à verdade. Existiram muitos grupos que vêm desde a Idade Média, né, para cá, que estão buscando reunir esses fragmentos, esses conhecimentos perdidos. Então, várias escolas de unificação do conhecimento começaram a surgir mais ou menos no século XVIII, XIX, e estão até hoje realizando um trabalho de desenvolvimento, busca espiritual e unificação dos conhecimentos, das filosofias, das religiões, da ciência, enfim, tudo aquilo que foi escondido da humanidade. E no século XIX, do século XVIII para o século XIX, ocorreu uma grande transição no qual muitos personagens na Terra, muitos filósofos e filósofas, foram expoentes, trazendo conhecimentos inovadores, ou melhor, resgatando conhecimentos de várias filosofias do mundo. Este foi o caso do movimento da Rosa Cruz, também conectado a muitos movimentos da maçonaria, não esta que nós entendemos hoje, mas da antiga maçonaria, que também teve acesso a conhecimentos que deveriam ser resgatados para o bem da humanidade. Depois foram deturpados por infiltrações do governo oculto, de grupos que se infiltraram, né? A mesma coisa com outras escolas e sociedades secretas. Só que Helena Blavatsky, que era uma paranormal, no século XIX, século XVIII para o século XIX, ela trouxe um conhecimento que aparentemente era fora dos padrões da sociedade na época. Ela escreveu diversos livros trazendo informações que foram compiladas por estudos e pesquisas que ela fez ao redor do mundo, porém, dizia que aquele conhecimento foi reunido com a ajuda de mestres, que ela chamou de Mahatmas, ou mestres da sabedoria, seres imortais que viviam nos Himalaias, que não eram humanos, como a gente compreende no termo comum. Já eram seres que estavam em outra condição da existência, seres que não morriam mais. E esses seres visitavam Helena Blavatsky e passavam conhecimentos para ela, orientações para que ela pudesse organizar um movimento que foi chamado de Teosofia, que veio depois da Rosa Cruz, que também teve a influência de alguns destes supostos mestres lá atrás, e Helena Blavatsky iniciou esse movimento na Índia e nos Estados Unidos, na época. E muitas pessoas, pela primeira vez, tiveram acesso ao conhecimento do Oriente ligado às religiões da Índia, como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, tiveram acesso aqui no Ocidente a essas informações, através do movimento teosófico, da sociedade teosófica, que foi muito perseguida na época, assim como aqueles que trabalhavam junto com Helena Blavatsky, deixaram muitas informações interessantes para a pesquisa do que estava por trás do conhecimento deixado nas religiões. Eles tentaram unificar. A Blavatsky dizia que esses mestres, esses seres, que ela denominou como mestre M, que seria Maurya, mestre KH, Kutumi, que seria o mestre Kutumi, entre outros Mahatmas ou mestres de sabedoria que haviam passado muitos conhecimentos para ela e que ela teria a missão de unificar as religiões, as filosofias e as ciências para que
nesta nova era que estaríamos entrando, nós tivéssemos acesso à verdade. Porém, mais uma vez o conhecimento foi distorcido, manipulado por grupos que se infiltraram ali, principalmente na tentativa de misturar crenças religiosas com a busca da verdade. E esses seres que supostamente fizeram contato com Helena Blavatsky desapareceram. Quem seriam eles, né? Mas isso ficou registrado. Então, depois de alguns anos, já no século XIX, algumas pessoas que também seguiam, né, esses ensinamentos, principalmente da teosofia, diziam que também estavam sendo contatadas por alguns seres dessa mesma estirpe de manifestação dimensional ou espiritual. Seriam eles das 49 raças? Não sabemos ainda. Seriam eles os mestres ascensionados? Não sabemos ainda. Esses termos estão muito deturpados. Mas alguns filósofos e pessoas muito importantes da época surgiram trazendo novos conhecimentos, novos escritos para complementar o movimento da teosofia, que foi o caso de Alice Bailey, que era uma grande estudiosa que dizia que desde a infância, assim como Blavatsky, foi contatada por seres, principalmente Kuthumi, que era o mesmo que havia conversado com Blavatsky tempos atrás. Ela dizia que foi um momento muito importante para ela ao reconhecer em uma visita que ela fez à Sociedade Teosófica a imagem daquele mesmo ser que havia contatado ela na infância e que dizia que ela teria uma missão muito importante com a humanidade. Alice Bailey fundou a Escola Arcana, movimento da nova era, que iniciou ali após a teosofia de Blavatsky, através de informações que supostamente foram passadas para ela por um mestre, um ser conhecido como Jiao-Aku, ou mestre tibetano. Ela nunca conseguiu provar a existência desse ser, mas a compilação de livros, de textos que ela escreveu com a ajuda desse suposto mestre tibetano foi algo assim impressionante. Principalmente o Tratado dos Sete Raios, a psicologia esotérica, o Tratado de Filosofia, os livros, que se eu não me engano são mais de 30 livros que foram escritos por ela, com a colaboração deste ser que a orientava. E também Helena Roerich, junto com seu marido, que fundaram o Agni Yoga. Este grupo, este movimento veio depois, alguns anos depois, dando continuidade também ao movimento da teosofia. Helena Roerich dizia também ser contatada pelo mestre Moria, esse mesmo ser que também contatava Helena Blavatsky. Então todas essas pessoas diziam ter acesso a informações diferentes que não estavam facilmente divulgadas para todos, inclusive conhecimentos tibetanos, conhecimentos que estavam velados da humanidade, que supostamente eram conhecimentos que estavam nas escolas de mistérios do Egito, da Grécia, da Índia, e que foram revelados para a humanidade. Estes seres tiveram a missão de unificar esses conhecimentos na época, porém muita coisa estava distorcida e foi manipulada também pelo ser humano. E naquele momento da história da humanidade, era necessário uma reintegração de muitos conhecimentos e filosofias espirituais. Por isso que também na mesma época surgiu em paralelo na Europa o movimento do espiritismo com Allan Kardec, para trazer para o Ocidente um pouco de muitas verdades que estavam ocultas devido à manipulação da Igreja Católica no Ocidente. Então ele trouxe algumas ideias, né, que na verdade já eram bem conhecidas lá na Índia e lá no Oriente, como a reencarnação, o karma, a evolução, vida espiritual, vida após a morte, enfim, todas essas questões já eram muito bem conhecidas pelos grupos, pelas religiões do Oriente. E no Ocidente isso foi velado e ocultado pela religião
judaico-cristã. Então nós tivemos acesso a muitas informações a partir do século XIX pelas escolas esotéricas, pela teosofia de Blavatsky, pela Alice Bailey, pela Helena Roerich. Tivemos também a discípula de Blavatsky, né, Annie Besant, que também deu continuidade a esse movimento, junto com Charles Leadbeater. Só que o trabalho de Leadbeater e Annie Besant foi muito questionado, principalmente quando surgiu no meio desse movimento a figura de um ser, um jovem, que foi preparado para se tornar o Messias, Jiddu Krishnamurti. Muitos devem conhecer. Krishnamurti rompeu com a teosofia porque ele negou esta condição de avatar, de mensageiro. Então ele fez o caminho dele, desenvolveu todo um trabalho posterior, né, muito mais filosófico dentro da espiritualidade, para trazer a libertação das escolas esotéricas, para que as pessoas não ficassem presas, né, a essas doutrinas, rituais e grupos e sociedades secretas. Mas, de forma geral, o que fica disso tudo é que ocorreu, sim, alguma manifestação. Estes seres, conhecidos como os Mahatmas, ou mestres da sabedoria, realmente podem ser reais. De fato, eles existem. Quem são eles? Será que são mestres ascensionados? Como muitos grupos, posteriormente, associaram esses seres, inclusive colocaram o Conde de Saint-Germain no meio, né? Colocaram Jesus Cristo, colocaram outros seres aí que foram inventados, né, para fazer parte dessa fraternidade branca, desse grupo aí que muitos chamam os mestres dos 7 raios. Tudo isso foi um movimento posterior, motivado por um movimento da nova era. Aí já era mais manipulação espiritual das pessoas, né? Não era algo realmente de fato que aconteceu, como foi na época da Blavatsky e outros que estavam trabalhando ali no início dessa divulgação. O que acontece? Esses seres existem, mas não necessariamente são ascensionados. Isso foi o ser humano que deturpou. Eles são transmutados, com certeza são seres que estão já num nível muito além do que a gente imagina. E eles podem sim estar relacionados em parceria com as 49 raças, mas não que sejam os mesmos seres. Podem ser parceiros das 49 raças que de tempos em tempos atuam na Terra para trazer um conhecimento espiritual para a humanidade. Inclusive eu perguntei isso para o nosso amigo Bill e ele respondeu dessa forma, que existem parceiros das 49 raças atuando no mundo. De tempos em tempos eles se manifestam também para atuar dentro de certos setores, né, no desenvolvimento da humanidade. Então, sim, é importante a gente percorrer alguns estudos, investigar algumas escolas, filosofias, mas não para seguir ao pé da letra, mas para investigarmos o que tem ali de conhecimento e de verdade que pode ser útil para nós, para a gente ir montando esse quebra-cabeça. Isso é importante. Agora, os mestres, quem são eles? Os mestres do Himalaia. Existe um livro muito interessante do Leadbeater, Os Mestres e a Senda. É um livro bem interessante para quem quiser pesquisar depois. Tá? Não sei nem se existe mais esse livro, mas deve ter em PDF. É bem interessante para vocês terem uma noção do que eles diziam na época sobre esses seres. Então, vale a pena a gente investigar com um olhar de pesquisadores, e não entrando por esse lado místico, esotérico, né, de entrar nesses movimentos de fraternidade branca, nada disso, tá? Até porque esses seres estão numa outra faixa de frequência hoje, não estão mais atuando da forma como eles atuaram, possivelmente com Blavatsky e esses outros mensageiros. Muitas pessoas perguntam como é que eu tenho, né, essas informações sobre tudo isso. Bom, gente, eu comecei muito cedo a estudar essas coisas, né? Então, desde os meus 13 anos de idade, desde os meus 13, 14 anos de idade, que eu comecei a buscar, a estudar, ir atrás desses livros, né? Principalmente
livros esotéricos. Em um período da minha vida eu estudei muito a teosofia. Estudei bastante, né? Essa filosofia esotérica. Até fiz parte por um tempo da Sociedade Teosófica, Rosa Cruz. Então eu acabei entrando em contato com essas referências, né? Então tá muito vivo dentro de mim ainda essa parte. Só para vocês entenderem, tá? Quando eu era jovem, né? Eu estudava.